Olá, TV Pro Beleza, hoje com uma entrevistada especial. Especial por alguns motivos. Primeiramente, minha amiga, né? Segundo lugar, tem um conhecimento que eu vou com vocês extrair dela aqui, que eu tenho certeza que muita gente até vai ficar impactado com as informações que ela tem para trazer para a gente. Uma escritora, enfim, eu sou aquele que rasgo todas as sedas, mesmo para os meus entrevistados, principalmente os especiais. E hoje a gente está lançando aqui um novo quadro, bate-papo com o professor. Então você que gosta de sentar e ver um conteúdo longo, de muita conversa, fique com a gente. Dani, obrigado por essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. A gente está no Instituto Embeleze. Eu tenho um monte de perguntas para vocês. Então a minha ansiedade de muitas perguntas, eu vou precisar organizar até para todo mundo entender. Eu vim aqui primeiro, né, interessado, né, nos livros a gente fala muito no mercado da beleza sobre a falta de material didático. Sim. Você vai lá, dá um Google, você acha livros de quaisquer áreas com muita facilidade, mas quando você vai buscar corte de cabelo, colorimetria, busca lá, por exemplo, colorimetria, você vai achar a Daniela, a professora Dani Bórnia. Dani, fala pra gente um pouco de você. Eu tenho um livro, gente, que chama O Segredo do Atendimento em Salão de Beleza, que eu tive a oportunidade de fazer a revisão dele. Sim. E nesse livro eu já tinha ficado bastante impressionado com a sua trajetória da beleza. Inclusive ela inicia, gente, a parte dela dizendo assim, olha que bonito. Esse livro é feito com ela, entre o Robson Trindade, o Percy, o Theo de Souza, o Celso Camura, a Nelma, o Pepe Queiroz, são todos que falam das suas experiências. O Robson, ele inclusive um grande querido, um grande amigo. Um beijo para você, Robson. Parabéns pelo seu trabalho. E falando aqui da Daniele Bórnia, ela começa falando assim, gente, é difícil escrever sobre mim nesses anos todos vividos. Qual parte que eu devo escolher? Será que eu escolho a que deu certo ou a que deu errado? Foco em escrever algo profissional ou devo pensar em algo pessoal? Acredito que devo entender esse meu sentimento agora. Engraçado, enquanto eu era criança, eu nunca pensei muito no que seria profissionalmente. Tive uma fase que queria ser jornalista ou publicitária, algo bem de humanas mesmo. Adorava as aulas de história. Quando cheguei no colegial, contudo, acabei fazendo um curso técnico em nutrição, na ETE, né? Júlio Mesquito, que acabou definindo a minha escolha, levando uma profissão na área de biomedicina. Entrei na faculdade de farmácia e bioquímica e, novamente, os momentos da minha vida me levaram ao segmento de cosméticos. Fiz estágios e a gente está aqui hoje, Daniele, no Instituto Embeleze. Eu conheci você quando você estava na universidade. Na universidade empreendendo, né? Empreendi durante muito tempo. Passei muito tempo empreendendo. Desde 2007 eu empreendo. Tive a minha fábrica de cosméticos profissionais, também assim, muito jovem, né? Eu tinha 28 anos. Eu meio que tinha acabado de sair do estágio, da função estagiária para dona de empresa. Então, assim, bastante diferente. Aprendi tudo que eu poderia aprender com muita dor, né? Que eu acho que essa parte aí que fala que não deu muito certo, mas eu aprendi muito. Né? O tempo que eu estive à frente dessa empresa, dessa criação, eu aprendi coisas maravilhosas que eu trago até hoje. Na verdade, eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender, não importa onde ou quando. Mesmo em atividades que de repente eu falo, nem acho tão legal, mas ali tem uma oportunidade da gente aprender. Né? Então, assim, se a gente estiver atento, se a gente estiver desperto, a gente vai conseguir sempre aprender coisas boas. E eu, particularmente, não gosto de estar fazendo atividades das quais eu não me entregue, das quais eu não me aprofunde, não mergulhe de cabeça, porque eu acho que a vida merece da gente o melhor. A gente não pode ficar desperdiçando o nosso tempo, as nossas ações de maneira... deixa a vida me levar, não gosto disso.
não sei se é um pouco da minha formação, das minhas escolhas. Gosto muito de trabalhar com criação, mas ao mesmo tempo eu entendo que a disciplina, o método, é o que faz a gente fazer melhor, mais fácil, mais rápido. E aí eu deixo a minha criação, o meu talento para outras coisas, porque eu já entendo as ferramentas que eu tenho. Então é um pouco isso, né? Estou no mercado profissional cosmético desde o meu primeiro estágio, em 2002, lá na Colgate-Palmolive. Passei 2 anos na microbiologia. Então, por exemplo, eu lá trabalhando na microbiologia como estagiária, eu sabia que eu não queria trabalhar em laboratório. Não era lá que eu gostaria de estar, porque era tudo muito engessado. Mas eu aprendi horrores, coisas que eu uso até hoje. Assuntos de biossegurança, de microbiologia, eu utilizo até hoje. Então, assim, o saber aproveitar, mesmo que de repente você fale, eu não quero fazer isso a vida inteira, é importante porque tudo isso vira bagagem. Tudo isso vira história, vira experiência. Então, eu acho que é esse um pouco o meu movimento profissional, né? Então, desde o meu primeiro estágio, sempre estive encaminhado, né, no segmento de cosmético, fazendo várias atividades diferentes. Então, desde o laboratório de microbiologia, passando por um laboratório de criação de produtos cosméticos, tenho a minha própria fábrica durante 8 anos, 15 anos de universidade, dando aula enquanto eu tinha minha fábrica. Eu já dava aula na Universidade Cruzeiro do Sul, que foi pioneiro no curso de cabeleireiro, 3º grau para cabeleireiro, e disso a gente fez florescer uma série de aprofundamento ou de reflexão que o mercado profissional cabeleireiro não tinha, ou não teve, ou não tinha um espaço para isso. Esse espaço existia dentro da universidade. Então, acho que esse é o grande legado que a universidade deixa, uma série de pensamentos e aprofundamentos que o mercado não estava pronto, até mesmo por características profissionais. Normalmente, um profissional cabeleireiro, ele é muito mais atento às questões de arte e execução do seu talento do que propriamente os estudos mais acadêmicos. Normal, é natural. Porém, eu tenho certeza disso, por trabalhar há tanto tempo com educação, que quando você faz uma reflexão um pouco mais acadêmica sobre determinados assuntos, isso te facilita na sua criação. Você ganha, você acelera o seu processo de desenvolvimento e excelência. Então, é isso que a gente veio em busca, né? E agora, neste momento, eu tenho a oportunidade de estar na maior rede de escolas profissionalizantes de beleza do Brasil. Então, para mim é extremamente importante porque, de fato, a gente tem a oportunidade de fazer uma formação um pouco mais embasada e não é menos executora. A gente vai continuar focando na execução, mas com uma teoria que facilite o caminho e o desenvolvimento deste aluno mais rápido, porque ele já vai ter uma série de conhecimentos e pensamentos que vão facilitar no seu dia a dia, na sua criação, no seu atendimento. Então, esse é um pouco aí o meu movimento e tudo isso somado já são 20 anos. Que bacana. Ó, vocês viram aqui que a gente fez uma passagem geral do que serão esses programas. Eu vou chamar de uma série inicial, né, Gustavo? Quero conhecer, né, que vocês conheçam aí a história da Dani, né, que a gente chama aqui com muito carinho de Dani. Você vê, ó, de onde que ela veio, né, passando aí por cosméticos, pela Colgate, pelos estágios todos dela, e hoje está aqui na Embeleze. E aí a gente tem esse grande desafio que são cursos, né? Sim. E, Dani, quando a gente estava falando do seu livro, né, da abertura e as coisas que você gosta de aprender, isso tem muito a ver com o olhar, com o copo. A gente pode olhar o copo meio vazio ou meio cheio, né? Essa manhã eu estava conversando também com outra amiga profissional e a gente estava falando justamente, eu gosto de trabalhar com as pessoas que passaram por frustração. Eu gostei do nome frustrações, porque a história de vida ela vem para o nosso aprendizado. Imagine uma vida em que você não tem nenhum tipo de frustração de expectativa, né? E essa grande oportunidade, desafio de aprender, né? A gente ouve falar que
que o Thomas Edison, para descobrir a luz, ele fez várias tentativas e atribui a ele as frases, olha, eu descobri 300 maneiras de não fazer. Então é muito bacana esse olhar que a gente tem. Sobre isso, a gente falando sobre você, eu quero entender, né? A gente sabe do aprendizado. Sim. Né? A gente vê momentos também, né, gente, que existem pessoas, e às vezes eu me coloco nisso, eu tenho outros amigos, às vezes precisa que alguém venha abrir mercado. Determinada ideia, às vezes ela é muito de vanguarda, que não cabe no momento presente. Aí você fala, poxa, alguém realizou aquilo que eu já estava fazendo 10 anos atrás. Sim. Mas é a mesma coisa de um plantio, né? Você precisa preparar o solo. Então vem pessoas que vêm abrindo o caminho, né? Para que outros floresçam. Se a gente comparar o próprio mercado da beleza, a gente tinha um mercado de beleza antes da lei de salão parceiro e outro depois. Muita gente que sofreu antes e não tem coragem nem de empreender hoje pelo passado, né? Então, dessa história, quando você fala assim, o que deu errado? Quando você fala, o que deu errado na sua concepção? Então, se tem uma mudança, inclusive, dessa palavra. Sim. Bom, eu não falei um pouco da minha forma, falei pouco, mas eu vou... Você até jogou basquete aqui, né? Eu jogo basquete. Joga basquete. Eu continuo jogando. No basquete master. Inclusive, acabei de voltar de um campeonato. É professora, jogadora, atleta. Eu quero saber disso tudo, gente. Eu vou pegar esse ponto do erro e vou jogar um pouquinho sobre a minha formação, que eu acho que você vai entender melhor onde eu quero chegar. Então, eu sou farmacêutica e bioquímica, formada na USP, e eu tenho mestrado em bioquímica na USP também. Por que isso é importante? Porque, assim, o mestrado faz com que eu tenha um pensamento científico sobre análise, que é a história do Thomas Edison. Quando você está pesquisando, você não sabe o que você vai encontrar. Você não sabe se aquilo que você está pensando, que seja o caminho, seja de fato. Então, você precisa interpretar dados, você precisa entender os seus erros de execução para que eles sejam melhorados. Então, o erro para a gente sempre é uma base de estudo. É sempre um olhar do que eu aprendo com a partir disso que não deu certo. E dando aula, eu também percebo isso muito claramente. O aluno gosta de errar? Não, ninguém gosta de errar, tá? Ninguém escolhe errar deliberadamente, mas o erro acontece. Então, quando ele acontece, se você se debruçar sobre ele, pensar sobre ele, você vai aprender muito mais que se você acertasse. Porque o erro nos incomoda, ele cutuca a cabeça, ele fica, por que eu errei? O que eu tenho que fazer de diferente para a próxima? O que eu preciso arrumar aqui para que dê certo? Então, o erro ele é extremamente didático. O errar é didático porque você aprende muito mais rápido, inclusive com a dor. Então, de novo, a gente não escolhe errar, mas quando a gente erra, é que a gente possa aproveitar e transformar isso em aprendizagem. Então, quando eu tenho esse olhar científico, eu vou dizer uma coisa. Você quer saber o lugar onde eu mais ouço as pessoas dizerem eu não sei? É dentro da USP. Por quê? Porque eles sabem que eles não sabem tudo. Eles sabem que eles sabem um pedaço, uma janela do assunto. Então, quando alguém disser eu sei, é porque de fato ele estudou, ele verificou, ele analisou. Né? Porque se você falar eu sei, alguém já de cara vai perguntar onde você viu isso? Que dado você tem para isso? Em que momento isso aconteceu? Então, lá é normal falar, não, isso aqui eu não vi no meu estudo. Seria legal que alguém visse, mas isso aqui eu não vi. Eu acho que tem chance de ser, mas eu não vi, então não sei dizer. Então, lá é o lugar onde as pessoas mais dizem, eu não sei. De todas que eu conheço, em todos os lugares que eu possa estar andando por aí, lá é o lugar do eu não sei. Então, eu tenho isso comigo. Eu tenho o eu não sei, mas vou estudar. Eu não sei, mas eu vou verificar. Eu não sei, mas eu vou conversar com quem sabe. E aí a chance de acerto se torna maior. Por quê? Porque você está verificando, você está analisando, você está conversando com quem conhece, para que você tome as melhores decisões. Então, o responder de orelhada, que a gente fala, o responder porque eu acho, ele é pobre nesse sentido, porque às vezes você não tem um embasamento e a qualquer hora ele pode ser quebrado. Alguém pode vir com uma argumentação e falar, não é assim, por causa disso, disso e disso. Então, por isso que eu, por exemplo, gosto muito de verificar, porque quando eu disser é assim, é porque foi testado, a gente verificou, a gente conseguiu ver. Então, o erro para mim é sempre muito didático, apesar de doloroso. Então, na Mandarro, por exemplo, que é a empresa que eu tinha,
errei muitas vezes, né? Entre produto, produto que eu acreditei que o mercado queria. Então, eu acreditei, por exemplo, que o mercado queria um alisamento sem formol. Naquela época eu estava muito errada. Por quê? Porque eles queriam o resultado, não estavam muito preocupados com a molécula, se era tóxico, se era permitido, se não é. Então a gente tem um buraco negro aí sobre esse assunto. E o mercado não queria, ele queria o resultado. Por mais que alguém dissesse, eu quero algo natural, super saudável, antes de qualquer coisa o objetivo era cabelo liso. É bacana, ó, fazendo um parênteses aqui, ontem eu tive a oportunidade de visitar um salão de beleza de um amigo, e ele tem, né, uma certa idade, né, e ele está com as sequelas do tanto de uso de formol, com o pulmão comprometido, etc. E gastando o que ele ganhou e até mais um pouco para restaurar isso. É pulmão, gente. A gente já sabia disso, mas aquela coisa do homem, né? Não sei se eu morro amanhã, então eu vou gastar hoje, né? Vou fazer hoje. Mas sim, a conta vai chegar para muita gente. Não sei para quem, para o seu amigo está chegando. Algumas outras contas chegarão, algumas já chegaram. Né? Então, agora, ao mesmo tempo quando você fala assim, cientificamente pensando, eu tenho aqui o formol, do formol a gente trouxe o glioxílico. O glioxílico está sob avaliação da Anvisa, ok, mas já é uma molécula muito mais segura, sob o meu ponto de vista, de tudo que eu já estudei, do que o formol e vai te dar um resultado próximo. Exato? Não, porque são moléculas diferentes. Mas muito próximo daquilo que você consegue uma progressiva com segurança. Então, assim, às vezes você vai falar de um celular tijolão de 1999, você tem um celular smart. É de lá que surgiu isso. É a progressão do conhecimento que te leva a isso. Então, assim, nada é muito perdido pra gente quando a gente pensa em ciência, desenvolvimento, em método. Então, o nosso erro nunca é desperdiçado. Ele sempre vai ser aproveitado para que se desenvolva e se corrija. Então, eu tenho muito esta visão, né? Então, de melhoria contínua. Como eu vou fazer melhor amanhã? Porque o meu passado já foi. O meu passado já aconteceu, eu não o modifico. E outra coisa, eu preciso estar atento para o futuro. Por quê? Porque eu posso ter sido muito bom no meu passado, mas será que ele garante o meu futuro? Será que a história do meu passado, de tudo que eu construí, vai garantir o meu futuro ou a minha continuidade? Essa é uma pergunta que precisa ser feita e às vezes a pessoa fala, não, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. E tem gente que tá certo, fala, eu cansei, deixa pro próximo. O próximo vai tocar aqui, vai continuar o meu legado, porque a minha parte eu já contribuí. Mas em que momento você está para onde eu vou, que melhoria eu vou fazer, ou se tipo, realmente já estou pensando aqui que o meu legado eu já deixei e vamos deixar para o próximo. Então, é dentro disso. Então, os meus erros, na verdade, eu gosto de falar para que eles sejam motivação ou inspiração para a continuidade, para que um dia ele possa chegar em algo melhor. Então, assim, eu tenho um pouco de dúvida se isso é uma questão só da cultura brasileira ou se é um pouco da cultura mundial. As pessoas têm horror ao erro. Elas têm muito medo do erro. As pessoas são travadas por causa do erro. E não entendem que este erro pode fazer com que ela te leve para um outro lugar. Então, elas têm muito medo, não, porque a consequência do acerto... Então, por exemplo, eu falo para a minha equipe... Primeiro, investigue. Alguém chegou a alguma coisa? Investigue. O que ela está pedindo, por que ela está pedindo, se faz sentido ou não. Se faz sentido, vamos fazer. Se não faz sentido, a gente vai explicar por que não faz. Errei um documento, escrevi uma palavra errada. Gente, isso para mim nem é erro. É só avisa e muda. Avisa e muda. Não tem porquê, nossa, meu Deus, tem uma palavra errada no meio do texto. Que bom que você achou, muito obrigada, vou arrumar, porque eu não tinha visto. Então, assim, isso pra mim não é erro. O que é um erro? Pra mim, um erro é um erro estratégico, um erro de análise. Eu acho que eu devo ir por aqui, mas de verdade eu deveria ter ido por aqui. Isso pra mim é um erro. Tem erros que são consertáveis, outros não. Por exemplo, eu escolhi trabalhar com formol por 10 anos e hoje eu tenho as consequências. Será que eu consigo corrigir? Tem coisa que são opção, né, de escolha. Tem horas que eu consigo voltar e tem horas que eu não consigo voltar. Questão da vida. Você estava falando da USP, o meu professor da Faculdade de Direito, o Silvio, ele tem um livro de metodologia científica, eu achava muito bacana, ele é filósofo também, né? E ele sempre colocou muito claro que a ciência, ela não dá, o método científico ele não traz resposta, ele te ensina a fazer a pergunta correta.
né? Exatamente. Porque você, quando a gente, porque é muito comum, né? Exatamente. Ah, hoje tem a informação de que você pode comer ovo, antes não Sim. podia, agora você pode, lactose não, glúten não. Então, a ciência a todo momento, ela faz esses questionamentos. Então, aquele que vai analisar, que vai tratar disso, esse é o pensamento do método científico, não é ter aquela informação rígida, e até porque a natureza, ela é mutável a todo momento. Sim, sim. E assim, a gente, de novo, não existe mais a grande descoberta. Até tem, vira Nobel. Mas não é comum, porque todo mundo tem pensa numa parede, cada um vai colocando um tijolo. Então você no Canadá está colocando um tijolo sobre esse assunto, você está colocando aqui no Brasil outro, o outro na Austrália está colocando outro tijolo no mesmo assunto. Porque hoje, por que tudo é em inglês? A língua dos artigos científicos, porque todo mundo tem acesso a tudo o que já foi estudado. E graças a Deus isso a internet é maravilhoso. Isso realmente é uma coisa extremamente positiva, porque agora a gente tem um banco de artigos. Então eu quero saber sobre tal assunto. O que já foi dito sobre isso? O que a ciência já pesquisou sobre determinados pontos? E sempre é um ponto pontual, nunca é um assunto fechado. É claro que você depois vai pegar um recorte e vai juntar como se fosse um quebra-cabeça. Olha, a ciência descobriu sobre isso aqui, mas você vai ver que são vários artigos, não é uma pessoa. O próprio Einstein, eu acho maravilhosa essa história, porque a gente acha que o Einstein descobriu a relatividade. Ele não descobriu, ele organizou. Porque ele era um burocrata, ele nem era considerado um bom físico, ele era considerado um aluno medíocre, inclusive. Tinha notas baixas, Notas baixas. E ele foi trabalhar num departamento burocrático, científico da Alemanha, não sei com exatidão aonde, mas ele era um burocrata que lia artigos. O que ele fez? O artigo do fulano, olha que legal, o artigo do ciclano, isso aqui se conversa. Aí pegou o artigo do terceiro e falou, opa, ele fechou a teoria a partir de estudos recortados. Falou, entendi. Aí ele criou a teoria. Mas não foi ele que fez todos os experimentos item por item. Ele pegou os artigos que chegaram na mão dele e a partir desta leitura e análise ele criou a teoria. Então, muitas vezes, a gente não vai fazer descobertas sei lá, tirando Newton, os mais pioneiros, a maior parte das vezes o que a gente faz é reorganização. Então, quando eu falo da equação da colorimetria reorganizada... Ele era amador, né? Ele era um amador, não era considerado profissional. Era um amante... Ele era um observador. Né? Então, quando eu falo que a gente reorganiza a equação da colorimetria, de fato eu estou trazendo itens novos sobre a colorimetria? Não, mas eu estou reorganizando. Então, essa reorganização, ela tem um valor de estudo. Porque como que eu consegui encadear uma coisa com a outra? É só entendendo como que essas coisas se relacionam. Ótimo. Então, gente, é assim. Então, uns 20 minutos a gente vai... Eu estou aqui falando com a professora mestra, né, em farmácia, beleza e tudo mais, Daniele Bornea, né? E é escritora, professora, gestora, empreendedora, jogadora de basquete, política nas horas vagas. Depois a gente vai entrar nisso. E esse primeiro programa que a gente está falando, eu estou aqui, ó. Quero que vocês conheçam profundamente o trabalho dela. Ela escreveu 3 livros aqui. Qual foi um dos primeiros? O Criando Efeito. O Criando Efeito, gente. Esse livro aqui, ó. Projeta na tela aí para nós. Quando ele foi editado? Acho que de 2018, toda ela me presenteou. 2019, alguma coisa assim. Já perdi um pouco. 2020 aqui? Não, você foi, preparou. que a gente escreveu Escreveu antes, e publicou ainda isso. Ok. Conta pra gente um pouquinho desse livro. Então, para eu fazer coisas, né, para eu aplicar coisas, eu normalmente preciso estar convencida de que elas funcionam, de que sejam boas, sejam melhores caminhos e assim por diante. Teve uma época que eu empreendi com um salão, não falei dessa parte. Eu tive um salão, um micro salão, e a ideia é que a gente até fizesse franquias unicelulares para a formação, né, pegar todas essas pessoas e depois dar uma formação um pouco mais consistente, para que elas tivessem mais autonomia no dia a dia. E aí, a gente tinha um problema no mercado, no meu ponto de vista, a gente tinha um problema, que era... Te interrompendo, salão é o parquinho das mulheres? Quando você foi lá, você falou assim, eu quero ter o meu salão. Mais ou menos. Não,
Não foi E muito, desmorou, não foi muito, Você não. falou assim, eu quero ter um salão por quê? Porque eu queria Você voltar... tinha já Sim. essa coisa. Mas você viu a oportunidade de negócio? Sim. Eu vi oportunidade de negócio até por estar dentro do negócio, até dentro do mercado de beleza. Então, eu não vi sobre o aspecto, eu não sou uma pessoa muito de salão. Uhum. Eu gosto, mas não é muito meu... Você não é aquela Não. que Que você passa o gosta da dia. pesquisa. Eu gosto de todo o assunto, gosto de estar bonita, tá? Mas assim, não sou uma... Você é igual aquele massagista que gosta de aplicar, mas não gosta que toca muito nele. Eu tenho vários Mais ou amigos menos assim. isso, é. Tem vários. Eu Fala, não eu tenho falei, mas paciência pra fazer aquele que corpo. dá injeção, mas se vê uma agulha, corre. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Então, eu vi uma oportunidade, porque assim, os grandes salões têm gestão. Tem pessoas que façam a gestão, administradores. E os salões pequenos, unicelulares, não têm. Então, eu tenho uma pessoa que acabou de se formar cabeleireira e vai fazer o seu salão. E qual que é a gestão dele? Nada, zero. E aí ele apanha pra caramba. Então, e eu sempre entendi que esses salões são tão importantes quanto os grandes. E aí a ideia do Olinda Gata enquanto negócio era gerar esta base de conhecimento técnico, administrativo. Então era esse apoio. Para salões o quê? Familiares, unicelulares, 2, 3 pessoas trabalhando. Entendeu? Então eu comecei a fazer isso, eu acabei abrindo 3, um no Grajaú, em Osasco, não, em Guarulhos, e um na Vila Mariana. E aí teve uma mudança importante na faculdade, os 2 eu vendi, outro eu fechei porque eu precisava fazer o mestrado, foi a hora que eu fui fazer o mestrado. Aí eu falei, bom, eu não posso testar fixamente, não estava dando tanto dinheiro também. Eu falei, não, deixa. Mas dali surgiram o Criando Efeito. Por quê? Porque o que a gente encontra, né? Então vamos lá, eu sou cabeleireira, saí do curso. E como é que a gente aprende cabelo? A gente aprende técnica. Mas como é que a cliente nos pede no salão? Ela pede por um adjetivo. Ela fala assim, eu quero ficar mais moderna, eu quero um cabelo mais prático, eu quero ficar mais bonita. Ele não fala da técnica X, da técnica... Não. E aí o cabeleireiro fala, mas eu aprendi a técnica, agora como que eu faço? Pego a técnica aqui e crio a mais bonita. Ou a mais moderna, ou a mais prática. Né? Então a gente tinha um problema da linguagem, da forma como a cliente vem para o salão, em relação ao que eu aprendi na escola. Então, e aí a gente tinha a melhor teoria para isso, o visagismo, mas particularmente eu não entendo, eu tenho muitas dificuldades de entender como é que eu vou pegar um formato de olho, um formato de nariz, de boca, um formato de rosto e harmonizar cortando cabelo ou com cor. Eu tenho um pouco de dificuldade de pegar tantas variáveis para criar uma execução na frente. Então, eu acho que apesar do método algumas pessoas usarem com precisão, Robson, conheço outras pessoas que trabalham, para a grande maioria não funciona. Então, um dia eu sentei com a minha amiga Andréa Romano, que é escritora junto, e falei, Andréa, vamos dar uma olhada no visagismo? Vamos estudar o visagismo. Né? E aí a gente acabou, na verdade, nem falando de visagismo, mas a gente acabou criando outra forma de fazer criação de imagem. Que é o do gráfico que esse eu vou aqui, colocar... posso interromper aqui, moça? Pode, eu vou colocar na tela aqui. Você tem. Projeta para nós, por favor. E aí vocês que estão aí, gente, eu fiquei encantado com esse gráfico. Então esse é um trabalho da Andréa, né? Isso, a gente juntas, a gente começou a discutir sobre o visagismo e de que maneira a gente poderia facilitar... Chama diagrama BR? Chama diagrama BR. O BR É de Borner Romano, né? Deixa eu pôr aqui. Naquele momento estavam repensando o ensino das metodologias de corte. Um insight importante aconteceu. Conforme refletimos sobre os resultados criados por cada técnica, percebemos algo esclarecedor. Quanto mais cabelos tínhamos, mais características femininas seriam reforçadas. Como podemos observar nos desenhos a seguir. Então, hoje em dia eu já nem uso mais o termo feminino, porque eu vejo que algumas pessoas ficam muito atentas à questão do gênero e não à questão de que adjetivos isso representa. Tipo na China é bacana, que eu estudei medicina chinesa, né, Sankhya, o Yin e o Yang. Você vai tendo esses gráficos, esses graus, né, de menos, Yin, mais.
Yin, características mais doces, feminilizantes, mais passivas, né? E o Yang. E é bacana, sabe o símbolo do Yin, o Yang significa que ele tem um pontinho preto no branco, porque todo o Yin demais ele se transforma em Yang e assim vice-versa. Um exemplo, o gelo, água é uma característica Yin, o fogo é uma característica Yang, né? Mas o que acontece? Uma pessoa com muito fogo, febre, o que acontece? Febre, ela falece e gela automaticamente. Sim. Então todo o limite do Yang é se tornar Yin. E ao contrário, quando o Yin se torna Yin, o que ele se torna? Gelo, duro. Duro é uma característica Yang. Isso é muito bacana, nós estamos falando de uma ciência de 5.000 anos, né? É um pouco disso. Hoje eu já não trato mais sobre as representações femininas ou masculinas, e sim emocionais e irracionais. Tá. Que quando eu penso em algo feminino, normalmente eu penso em algo emocional. Tá vendo aí, gente? Então, normalmente quando eu penso em alguma coisa mais feminina, eu penso em algo mais emocional. E o que é da emoção? Por exemplo, a emoção, eu vou pensar em intensidade, em comunicação, em movimento, em vida, em criação, em explosão, no movimento, nuance. Então, tudo isso é do emocional. Enquanto da razão, o que é o da razão? Razão é o fixo, né? A base, a estabilidade, é o prático, é o seguro, o autêntico, o libertário. Então, eu tenho autonomia sobre mim. Né? Então, os adjetivos racionais, eles estão dentro de uma esfera que muitas vezes estão atrelados às figuras, à representatividade masculina, por isso que a gente usava masculino e feminino, mas hoje eu acho que o razão e emoção é mais interessante. Então, toda vez que E aí, o que a gente percebe, né? Se vocês pegarem aqui no gráfico, vocês vão perceber o seguinte: quanto mais cabelo eu tenho, e cabelo pra gente vai ser traduzido ou por volume ou por comprimento, ou as duas coisas. Se eu pegar aquela imagem ali, ó, essa imagem aqui, vou pegar o cursor aqui, ó, esta imagem aqui, você vai ver que ela tem volume e comprimento. É uma imagem extremamente emocional. É tão emocional que pode me dar a sensação de fragilidade, de não autonomia de uma pessoa dependente, de uma pessoa que não consegue cuidar de você sozinha, se cuidar sozinha. É um pouco esta imagem aqui que a gente tem em relação a isso. Então não tem a ver com beleza, tá? Eu posso achar linda essa imagem, mas o que ela representa para mim visualmente, o que ela me traz de informação, o que eu acho que essa pessoa é olhando para ela. Então, olhando para ela me traz uma imagem de uma pessoa muito sensual, bonita, porém frágil, porque tem muito cabelo, é muita emoção. Então, quando eu tenho uma emoção exacerbada, muitas vezes eu não tenho controle sobre o prático, sobre decisões, sobre para onde eu vou. Às vezes eu tenho que alguém me conduzir porque eu não tenho bem essa orientação do para onde eu estou indo. Vamos supor que essa pessoa virou líder de uma empresa, esta aqui. Ela virou líder de uma empresa. Será que essa imagem ajuda a ela ter liderança e dar direcionamento? É comum dela chegar no salão e falar assim: eu preciso de um cabelo mais prático. Este prático eu posso pensar num pragmático, sim. Então, por exemplo, se eu só cortar esse cabelo mais curto, tirar um pouco de volume... As europeias são mais práticas no cabelo, que vão pra rua, né? É assim? Exato. A gente ouve esse termo. Então, e este cabelo aqui, aquele cabelão ali, tem muito a ver com a questão da femininidade propriamente dita. Então, quais são as características? Quando eu falo assim, vou falar de estética, tá? Eu vou, mas eu volto. O que uma esteticista faz para que uma pessoa se pareça mais bonita? Isso é subjetivo. O que é mais bonito? Cor de pele, cor de cabelo, tamanho, corpo, mas não. É mais bonito para A, B ou C, né? Se você pegar mundialmente, pense em 5 mulheres muito bonitas de qualquer lugar do mundo neste momento, com várias etnias. Pergunto para vocês, ela tem um cabelo bonito, comprido, cheio, vistoso? Uma sobrancelha bem feita? Uma pele lisa? Um corpo curvilíneo? Esse é um padrão. Então, a estética trabalha com o quê? Com este padrão do que é a mulher na sua idade fértil.
Então, entre a menarca e a menopausa, essas são as características da mulher na sua idade fértil. Em qualquer lugar, de qualquer cultura, a gente sempre vai achar a mulher mais bonita que está no seu período da sua vida fértil. Então, quando eu falo hoje, por exemplo, que eu não sei mais qual é a idade, eu visualmente não consigo entender se uma mulher está na sua fase fértil ou não. Então, para mim, ela é jovem o suficiente para pensar sobre. Estou falando de biologia, não estou falando sobre beleza. Então, qual é a característica biológica de uma mulher na idade fértil? Um cabelo bonito, robusto, brilhante, uma sobrancelha cheia, uma pele lisa, um corpo curvilíneo. Tudo que a gente trabalha na estética é para fornecer isso. Então, para tirar mancha, para deixar sem rugas, para ter uma sobrancelha mais delineada, para ter um cabelo mais cheio, para ter um corpo mais curvilíneo. Então, a estética trabalha com aquilo que a gente entende na identidade biológica como uma mulher no seu período mais fértil. Então, este cabelo super volumoso é extremamente sensual. Por quê? Porque ela me remete à fertilidade. Então, ela está na sua fase mais bonita. Então, eu quero fazer uma mulher parecer mais bonita, ou mais jovem, eu ponho o cabelo nela. Eu coloco um aplique, eu coloco mais cabelo, porque isso vai trazer jovialidade. Então, o cabelo é um marcador também biológico pra gente sobre o que a gente entende como mais bonito ou não. Então, a estética permeia exatamente disso, independentemente de cultura a gente esteja falando. Então, se você falar em qualquer cultura chinesa, cabe isso que eu falei, cabe. Na africana, cabe, cabe. Em qualquer lugar, cabe. Porque não tem a ver com a etnia, tem a ver com as características biológicas de uma determinada fase da vida da mulher. Porque quando ela entra na menopausa, tudo muda. Ela fica quadrada, o cabelo fica branco, o cabelo perde volume, perde diâmetro, a pele enruga, enche de manchas, a sobrancelha cai, entendeu? Então o que a gente faz? A gente reverte, a gente vai em busca dessas características da mulher na sua vida fértil. Este cabelo aqui, por isso que ele é um cabelo extremamente emocional e ele é muito atraente. Agora, dependendo do que eu estou fazendo na minha vida, será que eu preciso de toda essa atração, até mesmo sexual, falando mesmo, para a minha vida? Às vezes não. Então é a hora que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que controlar melhor esse volume e esse comprimento, para que fique mais pragmático, que me enxergue como uma pessoa que eu tenho mais decisão, que eu tenho mais controle sobre direcionamento, eu consigo liderar uma pessoa a partir disso. E esbarra na terapia, né? Por isso que a gente vê pessoas que, por exemplo, se casaram muito cedo, não viveram a sua, vamos dizer aí, a sua primeira fase fértil, né? E aí vem e fala, nossa, mas fulano se comporta como um adolescente. Por quê? Busca resgatar justamente algo que, enfim, é tido também que tem, assim, isso tem valor social, né? Então a jovialidade tem valor social, não é à toa que a gente gasta tanto dinheiro quanto gasta, porque tem, o valor da jovialidade vale dinheiro, né? Então, é isso, quando você pega uma mulher, sei lá, ganhando muito bem até os seus 50 anos, ela for mandando embora, será que ela vai conseguir, uma mulher ou um homem também, vai conseguir exatamente uma reposição no mesmo nível salarial? Com a mesma proporção? Isso uma reflexão. Eu não quero apontar aqui nenhum direcionamento ou resolução, e eu não quero que isso seja entendido como preconceito. A gente só precisa entender que isso se trata de uma realidade. As coisas funcionam assim. Se são certas ou não, é uma outra questão. Se eu concordo com ela ou não, também é uma outra questão. Mas hoje ela funciona assim. Sim. Né? E isso é cruel para muitas vezes, isso é uma crueldade, porque você fala, eu ainda tenho muito tempo pela frente e aqui minha carreira tá... Tá encerrando, né? Entendeu? Claro Então, que gente, tem muita grandes empresários que começam... O Roberto Marinho mesmo criou a Globo depois dos 60, enfim. Sim. E tem essa coisa de... essa marcação social do tempo, né? E eu acho que isso que a beleza faz. Ela é disruptiva porque ela quebra esses paradigmas, esses padrões engessados de qual é o período fértil do quê? Qual é o tipo de fertilidade? Né? Então a gente vive esse padrão. E quando a gente, como a mulher, começa a se libertar um pouco do seu valor social atrelado apenas à maternidade, ela consegue se expressar mais mesmo num período não mais fértil. Que essa é a contradição. Eu quero uma mulher jovem porque ela... E veja, tudo isso não está escrito textualmente, isso está implícito culturalmente. Sim. Porque o homem é fértil a vida inteira. Por que para o homem não é pesado a beleza? Porque o homem é fértil a vida inteira. Não, depois que ele se tornou fértil, nunca mais ele deixa de ser. Então não importa a idade. Tá, então tá bom, né, Gustavo? Para o homem nesse sentido... Olha lá, fala de novo, professora.
Por isso que pro homem é mais leve, né? É mais leve, porque Porque isso não impacta em termos. E aí a gente precisa pensar que existe um ser humano biológico e existe um ser humano social. Eu estou falando do ser humano biológico, que sim move muito dos nossos movimentos e que a gente não percebe. Eu posso quebrar isso culturalmente? Posso, estamos fazendo, estamos neste caminho. Então, quando eu permito que uma mulher tenha um cabelo branco, permito, né? Quando ela se liberta de ter um cabelo branco, porque ela entende que o valor dela não está restrito à sua beleza. Ela tem mais a ofertar. Né? Ou uma mulher que fala, eu não quero parecer a idade que tenho, ou eu não quero sofrer os impactos da menopausa, que é um outro assunto. Estou entrando na menopausa, ainda não estou no climatério, indo a caminho da menopausa. Uma série de mudanças corporais, fisiológicas, que são absurdas. Por exemplo, você não dorme. Você tem problema de insônia. Por quê? Porque os seus hormônios estão mudando. Eu estava lendo um artigo dizendo que na menopausa a mulher tem 30% da perda de cognição. Você vai ficando demente, só porque você ficou na menopausa. Então, assim, é justo. Quando eu morri aos 40, até a década de 50, média de vida, talvez não fosse problema nenhum. Aí você me vê até 80, 90. Tem gente que quer mais ainda. A gente fala, são os calores, a gente achando que o calor é só uma coisa. Imagina, você está inventando. Sabe o que é o calor? Vasodilatação corporal, o corpo aquece, vasoconstrição cerebral, diminui a circulação sanguínea cerebral, por isso você vai ficando demente, porque você diminui a circulação cerebral. Então, assim, não é a vida. A vida, a natureza, vamos falar de natureza? Eu gosto da natureza. A natureza é a doença, a natureza é o câncer, a natureza é a morte, a natureza é a demência, isso é a natureza. A natureza opera assim. Então, porque às vezes a gente fala, mas isso não é natural. A natureza... A gente conseguiu mentalmente, através de ciência e estudo, a driblar a natureza. Então, quando eu estou protegida aqui por um teto, no ar-condicionado, eu não estou à mercê do ambiente. Isso é domínio da natureza. Isso é domínio da natureza. Eu não estou mais à mercê da natureza. Então, exposta a raios solares, a outro tipo de oxidação que envelhece pele, cabelo, etc. Entendeu? Então, às vezes a gente quer eu preciso do natural, mas será que a sua vida natural seria tão boa e confortável? Né? Então, entre ter ruga e não ter ruga, eu prefiro não ter. E quando a gente fala, né, fala assim, nossa, quando a gente identifica as pessoas, fala, nossa, determinada pessoa tem uma aparência mais sofrida, porque às vezes ela trabalha exposta no sol, trabalha no campo, trabalha sem, enfim, tem a exposição. Tá vendo? Tá vendo, Gu? Você achou que você via um papo de cabelo, fazer só isso que você achou? Olha onde, te surpreendi. Você aqui e você que está em casa. Ó, você que está passando aí, correndo, vendo um pouquinho desse vídeo aí na TV, no celular do colega. Nós estamos aqui com a professora Daniele Bornea. Nós estamos conhecendo sobre ela, sobre o trabalho dela, e ela está falando aqui sobre esse livro, ó, Criando Efeito, e tem uma série de teorias que eu prometi para vocês, né, que vocês iam se surpreender. Nós estamos falando aqui do método, né, BR. Isso. Que você falou dessa primeira figura. Só voltando, agora vamos resgatar, que a gente estava falando daquela imagem feminina, intensa, e o quanto isso é um marcador biológico importante da sociedade, né, e o quanto isso está atrelado à percepção que eu tenho dessa pessoa. Então, como que eu mudo a percepção dela? E aí existe aonde para mim é o mais importante. Eu, enquanto profissional cabeleireiro, que não sou, mas falando como se fosse, não é, mas você ensina a todos. Exato, é isso que eu ia falar. Ela exatamente é professora universitária até deles, né? Isso. Eu até faço, me arrisco aí uns cabelos, mas eu sou meio lerda, porque eu não faço todo dia, né? Então o que acontece? Nós aqui, profissionais cabeleireiros, nós trabalhamos com cabelo, não trabalho com rosto. Eu não faço análise de olho, eu não faço análise posso ter um formato, eu quero esconder um pouco um formato mais oval, mais arredondado, tudo bem. Porém, o nosso material de execução é cabelo. Cor, forma, comprimento, volume, densidade. Esse é o nosso universo. Então, o Criando Efeito trabalha sobre cabelo. E aí eu queria que você observasse o seguinte: todos os rostos aqui, todas as figuras que estão aqui são o mesmo rosto.
Mas eu tenho a identificação e a percepção de cada uma delas da mesma forma? Não. Então, enquanto uma é mais sensual, essa é mais prática, aquela é mais dinâmica. Parece uma mulher mais solta, mais livre, não é? Então ela parece mais solta, mas é porque o cabelo dela me diz isso. Essa aqui parece um pouco mais pragmática. Esta aqui, pergunto pra vocês, quem é que manda nesta mulher aqui, ó? Quem é que manda nela? Você entendeu? O fato dela não ter cabelo faz com que ela seja destemida. A minha visão dela é que ela é completamente independente e não precisa de nenhuma avaliação social. Porque ela não ter cabelo, ela está desnuda. E ela está mais dura nesse sentido. Então, o cabelo pra gente é tudo que traz. Cabelo e barba, tá? Pro homem, traz o quê? Emoção pra minha imagem. Mas eu posso balancear, eu posso não ser só emoção ou só razão. Eu posso combinar dados. Então, de repente, eu posso ter um cabelo mais. Vamos supor. Freud não tinha cabelo, mas ele tinha barba. Então, a emoção e a comunicação e a conversa mental e emocional dele estava na barba. Então, a humanidade dele estava nesse recurso. Então, o homem trabalha muito com barba, a mulher não tem esse recurso. E aí, eu queria que vocês só pensassem sobre este cara aqui, ó. Jesus. Jesus, na nossa imagem, pelo menos do que a gente conhece, ele tinha um cabelo longo, ondulado, loiro, de barba. A imagem que projetou, né? Extremamente amoroso e emocional. Faz o seguinte, corta, raspa, né? Tira o cabelo bem militarzinho, tira a barba dele. Será que ele ainda é o cara que você quer conversar e abre seu coração? Temos de imagem? Então, assim, você tem um cara militar, vou sentar do lado dele e vou bater um papo? Será que é a pessoa que eu quero abrir meu coração? Será que ele tá... Eu vou entender que ele não tá para me ouvir, ele tá para agir, mas não para me ouvir. Então, isso vai funcionar em homens e em mulheres da mesma maneira. Então, quando eu penso, por exemplo, eu tô vendo um homem andando na rua, falo, esse cara é de comunicação. Por que eu acho que ele é de comunicação? Porque o cabelo dele pode ser mais cheio, mais solto, mais bagunçado, a roupa é mais colorida. E mesmo que o cabelo dele seja curto, mas ele tem um modo de organizar que me dá a liberdade desse cabelo, essa emoção. No homem a leitura é um pouco diferente do que para a mulher. Na mulher, quanto mais curto, realmente mais pragmático é. E tem a cor também. Então, por exemplo, eu uso um cabelo sóbrio, escuro. Isso é do pragmatismo, da razão. Mas eu cortei ele com camadas para que ele tivesse um pouco de movimento, então para equilibrar um pouco essa imagem. Mas a base é reta. Você entende? Então eu dou um pouquinho de emoção, comunicação com o corte, mas ele tem um certo pragmatismo, uma certa segurança pela cor e pela base. Eu vi tem umas figuras aqui, né? Que Tem você coloca. isso. Da Furiosa. Você estava falando Furiosa, exatamente. do filme, né, gente? O filme, esse é o Mad Max Estrada da Fúria. E essa história é maravilhosa. Você faz a comparação, né? Por quê? Porque tem aqui ela e as outras, né? Tá aparecendo aí? Então, assim, quem dá a ação do filme é a Furiosa, de cabelo raspado com cara militar. E olha que interessante, é uma mulher de cabelo raspado. E o que o filme faz? Ela faz o seguinte, quem está salvando essas mulheres é uma outra mulher, mas que não parece com as outras. Então, é a mulher da ação. A mulher da ação, ela é uma imagem militarizada. Ela vai agir, ela vai tomar a decisão por aquelas que não conseguem se salvar sozinhas. Porque 5 mulheres juntas podiam falar, vamos matar aqui a Furiosa e vamos fugir. Não, elas estão sendo conduzidas e estão sendo conduzidas... Megamente frágil. Tipo, exato. Estão sendo conduzidas e para onde a gente vai? Todas cabeludas curvilíneas. As mães, né? Então o cinema usa isso o tempo todo. Não sei se vocês viram o filme Run, Corra, Fuja. Sim. Então você tem lá a mocinha romântica, a namoradinha, não é? Franjinha, cabelo, roupinha listrada, né? O cabelo com movimento, risonha, né? Então você tem um cabelo, né? Um cabelo romântico, inclusive. Um cabelo romântico, ele é um pouco mais longo, arredondado. Quando ela volta pro filme para matar o cara, não tem mais cabelo na imagem dela. O cabelo dela tá todo preso para fora e ela tem uma camisa dura. As linhas retas do objetivo, da frieza e da objetividade. Então, assim, para deixar claro que ela está decidida o que ela vai fazer. Ela não tem dúvida do que ela vai fazer. Então, o cinema, a novela faz isso o tempo todo. O outro que eu uso no exemplo do livro é aquela novela Do Outro Lado do Paraíso, que a Bianca Bin
ela apanha do marido, ela tem um cabelo super longo, ela é dona de terras e o pessoal quer matar ela pra acabar com ela, pra ficar com o dinheiro dela. E ela toda romântica, parece de trança, o cabelo maravilhoso, doce, maravilhoso. Aí apanha, quase é morta. Quando ela volta pra novela, ela não é mais aquela. Ela tem uma franja marcada, meio indefinida, inclusive, para marcar assim, não sei o que ela vai fazer comigo. Base reta com um certo volume, para mostrar que tem flexibilidade, tem movimento ali, não está fixa. Né? Mostrando uma certa, sim, quem é essa nova mulher que, entendendo que voltou da morte, praticamente, o que ela vai fazer comigo, porque eu quase matei. Entendeu? Então, a gente faz essas marcações, por isso que é fácil de entender o Criando Efeito, porque isso já está embutido no nosso drive de entendimento de imagem. O que a gente fez foi só traduzir aquilo que a gente já lê. Né, transformar em palavras. Já lê, inclusive, como padrão inconsciente. Isso, né? porque, vamos supor, chegou aqui pra você uma mulher super deprimida, que tá querendo, sei lá, tá cansada, a vida tá triste, dá um cabelo alegre pra ela. Dá camada, põe luzes, põe pra cor, que ela se olhe, pra que ela né? se olhe e se veja viva. Essa imagem, né? Se veja viva, se veja plena. Então eu preciso dar um pouco de emoção para ela, porque ela tá morta. Agora, eu pego uma pessoa super com cara de frágil e ela virou gerente, uma das primeiras coisas que ela faz é buscar um recurso para tirar cabelo. Primeiro, porque não é prático. Segundo, porque ela sabe que aquela imagem não fortalece a identidade de liderança que ela terá a partir de agora. E isso, muitas vezes, não está traduzido assim, a gente só pede, porque a gente faz essa leitura, fazia de forma inconsciente. O que a gente faz é trazer consciência para esses adjetivos através do cabelo. Então, por isso que o Criando Efeito é bem legal. Era um livro curtíssimo. Dá para ler no café da manhã. Tem gente que já falou que leu no café da manhã, porque tem um monte de imagem. Mas ele faz exatamente isso. O que é uma imagem com muito cabelo, o que é uma imagem com pouco cabelo e como que eu combino isso. Então, muito cabelo, volume ou comprimento me traz emoções, movimento, vida, intensidade. Enquanto aqui me traz segurança, autonomia e liberdade. E eu quero combinar os dois, eu misturo. Então, o cabelo médio, para homens ou mulheres, é um cabelo moderno. Porque para a mulher vai dar uma certa autonomia que não tem, e para o homem vai dar uma certa emoção que ele muitas vezes não tem. Então, o cabelo médio para homens e mulheres é um cabelo moderno. Porque você vai ter uma mistura desses elementos de imagem, de composição. Viram? Tá passado, né, Gustavo? Você também aí que está nos assistindo, né? Não sei do tempo, que aqui a gente é livre. Eu convidei você para um conteúdo de peso, né? Nada de passar assim, ó, o dedinho. Aqui é um convite mesmo para se aprofundar em assuntos e querer mais e mais. Você que é da área da beleza, né? Talvez você já fazia isso de uma maneira empírica e agora você tem uma informação mais organizada ainda e pode melhorar, inclusive o atendimento com o seu cliente, descobrindo aí um pouco mais desse assunto tratado aqui no livro Criando Efeito. Não sei se tem pausa, não tem break, mas esse programa continua aqui. Eu estou aqui com a professora Daniele Bornea e tratando de vários assuntos. Criando Efeito para por aqui. Criando Efeito. Tem edições. Tem sem edições. atualização de nome, né? Então, a próxima edição precisa atualizar a questão da emoção-razão, por exemplo, porque a gente ainda no livro está a identidade feminina e masculina, lembrando que o feminino está representando isso aqui a gente voltando lá numa história de 2020. Sim, exato. É que naquele momento parecia muito isso, né? Então, assim, as emoções atreladas a identidades femininas, as coisas mais femininas, e a razão atrelada mais ao masculino, mas a gente não tinha encontrado a palavra ainda razão e emoção, né? E você vê que é uma característica do mercado de beleza, né, Dani? Que a gente tem a própria organização da categoria, quando ela nasce de oficiais barbeiros, cabeleireiros, e em determinado momento ele vira institutos, separam-se institutos de beleza só de senhoras, né, e de homens, aí renasce a barbearia, depois vem o conceito de unissex dentro disso tudo. Você vê que a beleza, ela permeia esses fenômenos sociais. Sim, né? sem dúvida. E olha só, tá tudo tão encadeado nesses valores, ainda tem muito de questões desde patriarcais, a organização como
a sociedade mesmo, né? O que é que se tem valor? Aquela pessoa que tem inclusive, isso não é um estudo só do cabelo, mas está muito ligado em terapia, né? Eu sou psicanalista, a vida útil do homem, né? O homem, às vezes comparado com a mulher, né? Nesse sentido, há como se tivesse uma programação biológica, inclusive do macho no mundo animal, que quando ele acaba a sua capacidade reprodutiva, ele não tem uma necessidade natural e ele vai embora, né? Então assim, existe um sistema biológico, né, sim. biológico interno que as pessoas... E a ciência quebra isso, né? A ciência quebra, a cultura quebra, né? Então, assim, se a gente for pensar na função biológica do homem, é como de qualquer outro animal. Se reproduzir, nascer, sobreviver, se reproduzir. Na verdade, ele nasceu de uma reprodução. Então, ele nasce, sobrevive, reproduz e morre. Esse é o ciclo biológico de tudo, para qualquer espécie. A nossa não é diferente. Quando a gente se torna dotado de razão, de capacidade de criação e de observação, que é a nossa inteligência, a gente está dando um bypass na natureza. Então, para mim, a mulher hoje, por exemplo, ou de determinadas sociedades, ou determinado momento, porque tudo isso é cíclico, a história dos sapiens tem 300 mil anos. Eu não sei se a mulher sempre foi subjugada. Eu sei que hoje ela está sob o domínio patriarcal, mas sempre foi. Eu não sei dizer, porque quando começa o Egito começa 8 mil anos atrás, sei lá, 16 mil anos atrás, com a agricultura, até a chegada da propriedade, a gente está falando só de 16 mil anos. E os 300 e os 280 e o que existiram para trás da espécie? Sim. Eu não sei dizer. Entendi. Então, assim, até ali, tudo era muito biológico. Nós somos, como outras espécies de primatas, seres sociais. A gente vive em sociedade. Os primatas também vivem. E nisso você tem as regras biológicas, sociais, culturais já. Né? Então, até quando eu cuido de uma criança, quem me ajuda, quem é o alfa, quem é a reprodutora, quem que a reprodutora escolhe. Existe ali uma linguagem dada que a gente conhece também. Só que a nossa cultura, o nosso pensamento embaralhou isso tudo. Então tem horas que eu acho que é uma decisão cultural quando é uma decisão biológica, e tem horas que eu acho que é uma decisão biológica quando na verdade pode ser uma decisão cultural. Né? Então, por exemplo, sei lá, a escolha de um tipo de mulher, será que tem a ver mais com a biologia ou com a cultura? Agora, uma coisa é dado, uma mulher é considerada bonita na sua fase fértil, todas elas. Então, assim, se eu falar pra você, uma mulher bonita, você sempre vai pensar numa mulher que tem as características de uma mulher que está ou entre a menarca ou entre a menopausa. É nessa fase que você vai pensar. Porque criança você não vai falar que é mulher, por mais bonita que ela seja, e com uma pessoa na menopausa você vai falar, você sabe que ela não é mais fértil. Visualmente falando, hoje a gente de novo embaralhou o jogo. Mas quais são as mudanças da mulher? A mudança da mulher visualmente, ela tem uma mudança drástica. Preparando para o início do fim? Provavelmente. Né? Declínio da vida. Por quê? Porque a gente vai chegar na morte. Então, quando eu não tenho o domínio da natureza, a morte é um processo natural sem interferência. Hoje a gente interfere no processo natural, a gente estica. E este esticar, será que eu quero só esticar ou eu quero esticar com qualidade? Eu quero esticar bem. Se eu for viver muito, eu quero viver bem, muito bem até lá. Eu não quero viver capengamente, uma forma restrita, doente, sem locomoção, não aguenta. É a hora que você vai falar, eu acho que era melhor ter morrido, porque eu não consigo fazer mais nada. Entendeu? Então, assim, como que eu vou fazer esse alongamento, esse prolongamento? E isso eu estava conversando ontem com amigas num jantar, que a minha geração... Na minha vez, eu tive sorte de pensar em reposição hormonal. Porque a reposição hormonal mimetiza os hormônios que eu vou deixar de ter. E aí eu consigo ter... mas isso pode ir, sei lá, favorecer algum tipo de câncer, dependendo do caso. Escolha. Eu acho que eu prefiro viver bem melhor e ter lá, porque eu vou ter o fim mesmo. O fim é fato. Esse a gente não pulou. Vou ter um fim, que fim pode ser... É isso, mas eu quero viver o melhor possível, o máximo possível.
Essa seria a minha escolha. Isso aí. Amores, é o seguinte, nós estamos aqui com a Daniele Borna, nós somos na sede do Instituto de Beleza de São Paulo. Deu para conhecer um pouco, né, dela, mas eu encerro aqui esse primeiro momento. A gente falou dela, falou de alguns livros, falamos aqui do Criando Defeito. E no próximo programa, que continua daqui a pouquinho, a gente vai para o segundo livro, que é Equação da Colorimetria. Tá interessado? Fique com a gente aí nesse canal.